Olá, que Deus abençoe você mais uma vez. Seja bem-vindo aqui à nossa formação teológica e hoje dando continuidade ao nosso estudo de panorama do Novo Testamento. Você que tem nos acompanhado, tem aí estado conosco todas essas aulas desde o início do ano, de janeiro até aqui. Seja bem-vindo, que Deus continue edificando a sua vida aí no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Hoje vamos falar da carta de Paulo aos Colossenses, né? A igreja ali estabelecida em Colossos. E interessante dessa igreja é que essa igreja ela não foi fundada diretamente pelo apóstolo Paulo, tá? Epáfras, como fala ali no próprio capítulo 1, versículo 7, foi quem fundou essa igreja, foi quem plantou essa igreja. E Paulo vai escrever principalmente contra o sincretismo espiritual que estava se estabelecendo ali naquela igreja, né? Então, irmãos que estavam sendo confundidos, né, com tanta coisa, tanto sincretismo. O cristianismo estava sendo influenciado por principalmente o ocultismo, heresias de vários, não somente heresias profundas, mas até sutis, que estavam entrando para dentro ali, entrando para a igreja, o legalismo judaico, o misticismo, e tudo isso estava confundindo. E Paulo vai escrever justamente contra esse sincretismo ali dentro da igreja de Colossos. Paulo vai debater ideia por ideia? Não. Paulo vai somente debater e apresentar ali os argumentos contra essas ideias levantadas ali na igreja de Colossos? Não. Paulo, ao exaltar Cristo, é que Paulo vai fazer isso. Paulo exalta Cristo. Ao exaltar Cristo, falando que Cristo é suficiente, que Cristo é supremo, que Cristo é tudo, ele vai combater, ele não vai apresentar nenhum outro argumento diferente. Ele só vai apresentar Cristo, quem Cristo era, o que Cristo veio fazer, e apresentando Cristo e a sua autoridade, a sua supremacia, é assim que Paulo vai combater as ideias que estavam sendo difundidas ali no meio daquela igreja. Ela estava sendo ameaçada por uma heresia que misturava muitas outras religiões, muitas outras ideias. Filosofia humana, o judaísmo, o legalismo, principalmente o legalismo judaico. Né? Filosofia humana, ali no capítulo 2, versículo 8, o legalismo judaico, no capítulo 2, versículo 16. Paulo vai combater veementemente a adoração a anjos naquela igreja, e também o ascetismo extremo. Paulo escreve, na realidade, para ajudar a curar uma igreja que estava doente e exaltar o nome de Cristo ali naquela igreja. A estrutura e o tom dessa carta, nós vamos ver nesses 4 capítulos, né, que é uma igreja que é rica em doutrina, mas Paulo vai exortar a viverem uma vida cristã prática e de obediência. A palavra-chave ali na igreja, para a igreja, nessa carta de Paulo à igreja em Colossos, é plenitude. Plenitude. Plenitude por quê? Porque Cristo, ele vai dizer que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tem 2 palavras interessantes aí. Plenitude e corporalmente. Nós vamos entender lá na frente o porquê que ele traz essa ênfase. Paulo vai dizer que quem tem Cristo, quem tem Jesus, ele não precisa de, vamos dizer, um upgrade espiritual, um plus espiritual, ou fazer algo que possa completar o cristianismo, como os judaizantes às vezes pregavam. Você pode até crer, mas você precisa fazer algo que a lei defende, você precisa fazer isso ou aquilo. Não. Você não precisa de nada que complemente o cristianismo. E ele vai dizer que Cristo é suficiente. Cristo, ele nos completa. Então, Paulo vai falar aqui, principalmente em Colossenses, começando em Colossenses no capítulo 1, ele já começa falando, a partir do versículo 13, ali ele começa falando justamente dessa supremacia de Cristo. E aqui você vai ver na carta de Paulo aos Colossenses os maiores textos cristológicos da Bíblia. Paulo vai falar sobre Cristo, ensinar sobre Cristo, falando da autoridade de Cristo, falando da supremacia de Cristo. Ele vai falar que Cristo, ele é
a imagem do Deus invisível. Ou seja, ele vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Não precisa de nada que complete. Se Deus que está acima de tudo, Deus é tudo e completa tudo em todos, Deus, Jesus, ele é a imagem desse Deus invisível, que faz tudo em todos. Vai falar que ele é o primogênito da criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, Cristo, ele é criador de todas as coisas, que Cristo, ele é o cabeça da igreja. Paulo vai exaltar Cristo e ele é aquele que vai reconciliar o homem através da cruz. Ou seja, tudo vem de Cristo. Tudo existe por meio de Cristo. Tudo existe por causa de Cristo. E Paulo vai dizer que tudo é como se tudo estivesse em torno, estivesse em volta de Cristo. Então, essa teologia cristológica é o centro da mensagem de Paulo aos Colossenses. Dizer que Cristo, ele é suficiente. Paulo vai afirmar que nós estávamos mortos em nossos pecados, que ele nos vivificou, que da mesma forma que ele vai falar ali para os Efésios, né, também vai dizer que ele despojou os principados e potestades que eram contra nós, e que ele triunfou deles na cruz, ali no capítulo 13, do capítulo 2, versículo 13 ao 15, ele vai falar mais ou menos isso. E ele vai dizer que ele despojando Cristo, né, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. E o que ele fez? Ele rasgou todo escrito de dívida que era contra nós, cravando ali na cruz. Ou seja, ele vai exaltar Cristo, ele vai dizer assim que tudo que Cristo poderia fazer, tudo que precisaria ser feito, Cristo fez. E que Cristo é suficiente. Nós não precisamos de quê? De gurus espirituais ou de rituais. Não, Paulo vai dizer que a cruz, que Cristo é suficiente. Paulo também vai repreender ali naquela igreja, no capítulo 2 ainda, no capítulo 2 de Colossenses, ele vai repreender aqueles, vai advertir contra aqueles que pregam e julgam aqueles que estão comendo ou bebendo ou fazendo coisas. Exemplo, os judaizantes que defendiam festas, que defendiam sábados, e Paulo vai dizer assim, não, cuidado com isso. Ninguém pode julgar vocês por causa daquilo que vocês estão comendo. Ninguém pode julgar vocês por aquilo que vocês estão bebendo. Ninguém pode julgar vocês por causa de luas ou de festas ou de sábado. Não, não precisa disso. Sabe por quê? Mais uma vez vem a mensagem taxativa de Paulo. Cristo é suficiente. A religião pode oprimir as pessoas com essas coisas, mas Cristo não. Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Somente ele, quem morreu na cruz, e expôs toda a vergonha dos principados e potestades, os expondo na cruz. Paulo vai dizer aqui na carta aos Colossenses que a verdadeira maturidade cristã está em Cristo e não em regras humanas ou experiências místicas. Não. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para nos reconciliar com Deus. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Então, assim, essa heresia ela é perigosa. Por quê? Porque ela nega Cristo e quer acrescentar alguma coisa na salvação. E Paulo vai ser taxativo. Cristo é suficiente. O erro não se combate com especulação, mas com a exaltação de Cristo. Ou seja, eu não preciso procurar e nem buscar nada que complemente o cristianismo. Exaltando a Cristo, eu não preciso de argumentos, apenas exaltando a Cristo é suficiente para combater qualquer tipo de heresia. Cristo é suficiente. Então, Ele é a nossa vida espiritual, é nele, é por Ele, para Ele que são todas as coisas. Sendo assim, a mensagem aqui de Paulo não vem somente por palavras bonitas ou experiências de rituais vazios, não. Paulo está demonstrando aqui que nós não precisamos ser enganados por nada disso. Se simplesmente estivermos em Cristo,
se simplesmente estivermos em Cristo, nós teremos solução para todas as coisas. Todas as coisas. Por quê? Porque Cristo é suficiente. E o coração de toda a verdade está na suficiência de Cristo. Amém? E que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui com mais uma aula do Panorama do Novo Testamento.